Graça e paz, igreja. A igreja do Senhor Jesus, que está espalhada por todos os cantos dessa cidade. Que o Senhor nesta manhã abençoe toda a sua igreja, onde quer que ela esteja. E que bom que nós estamos aqui nesta manhã glorificando a Deus, apesar dos momentos difíceis, das lutas, dos problemas e das provações. E que a nossa oração seja de agradecimento. E que a nossa oração seja também pelos nossos irmãos que estão enfermos, nossos amigos, nossos parentes, onde quer que eles estejam. Mas uma coisa nós precisamos saber, igreja, que as nossas provações não são maiores que o nosso Deus. Por isso nós cantamos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Nossas provações nunca foram, não são e nunca serão maiores que o nosso Deus. Cante isso. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir, vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vamos viver. Cante aí na sua casa. Rompendo em fé. Pois prazer maior não há que me render e te adorar.
circunstâncias, não importa as provações, não importa o momento difícil que a igreja está vivendo. O que importa é que o Senhor Jesus está presente em cada canto dessa cidade, na presença da vida da igreja, na presença da vida de cada um, de todas as famílias. Por isso que nós cantamos assim: perto quero estar. Cante aí na sua casa: junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Venceremos se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Canta isso, igreja.
para sempre cantarei do seu louvor. Cante. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Tenha fé e saiba que essa escuridão vai passar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos diante do nosso Deus, da sua palavra. Nós estamos encerrando hoje a nossa série que nós já começamos desde o mês de novembro aqui na nossa igreja. Como ser igreja, né? Como ser igreja de Jesus Cristo. E hoje nós vamos meditar no texto de 1 Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 14. Então abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, eu apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbíteros, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que está nos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça para os humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e confirmará, e lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem eu considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Àquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na nossa casa, no nosso lar, estudando a sua palavra. E eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos conduzido em todas as coisas
Nós queremos te pedir nessa manhã de domingo que mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. No decorrer dessa nossa caminhada, nós temos falado sobre várias questões que Pedro vem a tratar com a igreja de Jesus Cristo. Nós falamos da nossa postura como igreja diante do mundo. Nós falamos sobre a nossa postura como igreja dentro da família. Nós falamos sobre a nossa postura como igreja em meio ao sofrimento. Nós falamos que a igreja de Jesus, ela precisa ser igreja em todas as circunstâncias em que nós estamos vivendo. E nessas suas palavras finais, Pedro tem algumas exortações à igreja de Jesus. A primeira exortação que ele faz é à liderança, aos presbíteros. A palavra presbítero, quando ela é utilizada também junto com a palavra bispos, pastores, está falando a mesma coisa. É intercambiável, não significa que é uma hierarquia, que bispo é mais do que pastor, do que presbítero, não. Está falando de supervisores, de pastores, de pessoas que cuidam, de líderes da igreja de Jesus. Então Pedro chega para o líder da igreja, em que eu me incluo, e diz: pastoreie o rebanho do Senhor que está em seus cuidados, cuide deles, não faça isso por obrigação, mas por livre vontade, por livre e espontânea vontade, assim como Deus quer. Não faça isso por ganância, não faça isso por dinheiro, não faça isso por simplesmente vocês estarem ganhando alguma coisa, mas sirva com amor. Sirva com amor, sirva com amor, não hajam como dominadores daqueles que Deus lhes confiou, mas sirva com amor. O papel, a figura de um líder dentro da casa de Deus, de um líder vocacionado pelo Senhor, é de cuidar das ovelhas, é de cuidar dos irmãos, é de servir tendo em vista que nós somos vocacionados pelo nosso Deus. O versículo de número 4 é muito interessante, quando ele diz o seguinte: quando se manifestar o Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus, na sua segunda vinda, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então você que é líder dentro da casa de Deus, você que lidera uma célula, você que lidera um ministério, você que exerce junto ao rebanho do Senhor cuidado, faça isso com amor, faça isso com o sentimento de você estar fazendo ao próprio Cristo de Deus. Foi o próprio Pedro que ouve do Senhor Jesus a seguinte palavra: tu me amas, Pedro? Ele diz: eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Ele diz: eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacente as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Eu tenho tomado essa palavra como um dos fundamentos da minha vocação. É por amor a Jesus Cristo que eu cuido das ovelhas de Jesus Cristo. Nós que somos líderes dentro da comunidade de fé, precisamos em todo momento estar reportando a nossa vocação àquele que nos chamou, que é o próprio Jesus Cristo. Se a gente fica em todo momento esperando receber das pessoas que nós pastoreamos e lideramos reconhecimento, quem sabe algum retorno, nós podemos nos frustrar. É por isso que o nosso olhar tem que ser a Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu de ser um pregador do Evangelho, de ser um pastor, de ser um líder. Charles Spurgeon é um pastor que eu cito muito aqui, foi um pastor batista no século XIX. Ele diz uma coisa muito importante: se a rainha da Inglaterra me chamasse, me convocasse para ser um embaixador da Inglaterra em qualquer país, eu recusaria, porque eu já tenho um privilégio que é muito maior, que é ser o embaixador do reino de Deus. Então Pedro diz à liderança, uma exortação: permaneçam cuidando daqueles que o Senhor lhes confiou. Mande uma mensagem para os seus liderados, mande uma mensagem àqueles que fazem parte do ministério em que você está inserido, uma mensagem de amor, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de encorajamento, porque para isso nós somos chamados, para encorajar, para dar a palavra de Deus. Em segundo lugar, esse texto nos chama a atenção a uma exortação que Pedro faz aos jovens, aqueles que são jovens. Versículo de número 5, a parte A, ele vai dizer: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos.
Sujeitem-se aos mais velhos. A juventude é um momento fantástico da nossa vida. Você que já passou pela juventude, ou você que está passando pela juventude, sabe como é bom ser jovem. A gente tem ânimo, a gente tem força, a gente tem pulmão, a gente corre, a gente estuda, a gente trabalha, a gente está em vários lugares, porque a gente tem esse ânimo todo. Só que a juventude traz consigo um problema muito sério, que é a inexperiência. É por isso que Pedro chega e diz: ouçam os mais velhos, se sujeitem aos mais velhos, ouçam aqueles que já passaram pelo caminho, ouçam aqueles que têm mais entendimento que vocês, ouçam seus pais, ouçam seus pastores, ouçam seus líderes, observe aqueles que já passaram pelo caminho antes de vocês passarem, porque essas pessoas têm mais experiência. Então Pedro convoca a juventude da igreja, a você que é adolescente, a você que é jovem, a ter conselheiros, a ter pessoas que você consulta nos seus momentos de dúvida. Como é importante nós trazermos novamente para os nossos dias aquilo que eu chamo de aconselhamento pastoral, discernimento através de pessoas que Deus institui como os nossos líderes. Como é importante que tenhamos entre nós esse tipo de diálogo. Como é importante, eu não estou falando e não estou ditando nenhum tipo de submissão que seja fora daquilo que está dentro da palavra de Deus, mas você que é jovem, você que está me ouvindo, que faz parte da nossa comunidade de fé, converse mais com seus pastores, busque os seus pastores orientação, converse com os anciãos da igreja, com as irmãs, as santas mulheres da igreja, com os santos irmãos da igreja. Tire as suas dúvidas em dias que a gente ouve tanto YouTube, em que a gente é tão influenciado pela mídia, pelos atores, pelos atletas. Nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a voz de homens e de mulheres de Deus. E Pedro continua exortando, e agora ele exorta a igreja. Quanto ao relacionamento, a parte B do versículo 5, o apóstolo Pedro vai dizer até o versículo de número 7 o seguinte: acompanhe comigo aí na sua Bíblia: sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, Pedro exorta a igreja dentro de duas vias. A primeira via é a exortação para que a igreja seja humilde, para que tenhamos humildade, para que vivamos a vida de pessoas humildes. Por que ele diz isso? Porque Deus, Ele se opõe aos orgulhosos, àquelas pessoas que se acham donas da verdade, aquelas pessoas que se acham acima de todas as outras pessoas, aquelas pessoas que não conseguem calçar a sandália da humildade. Deus se opõe a esse. Contudo, Deus concede graça àqueles que são humildes. Deus concede graça àqueles que têm humildade no coração. Humilde é aquele que reconhece sua fragilidade. Humilde é aquele que entende que ele precisa de Deus. Humilde é aquele que reconhece diante das adversidades que nós estamos passando o tamanho da nossa limitação. Quem sabe esse momento tão difícil que nós estamos passando seja também um momento para refletirmos um pouco a respeito da nossa finitude, o quanto que nós somos pequenos, o quanto que nós somos vulneráveis, e daí a necessidade que a gente tem de ser humilde. Além de exortar aqueles irmãos a uma vida de humildade, ele exorta aqueles irmãos a lançarem sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Versículo de número 7, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu já falei para vocês que a ansiedade nasce da nossa incapacidade de controlar o futuro, por a gente não saber o que vai acontecer amanhã, por a gente não saber o que vai acontecer depois de amanhã, por a gente não saber o que vai acontecer com o nosso país, com o mundo nos próximos meses. As expectativas são as piores possíveis. As notícias
são as piores possíveis. Tudo indica que virá uma grande recessão sobre a economia mundial. E eu não estou convocando você a ter uma vida displicente. Eu não estou dizendo para você que você não tem que estar atento aos noticiários. O que eu estou dizendo a você é que isso não pode gerar ansiedade em meu e no seu coração. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Versículo de número 7, a parte B, diz: Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem cuidado da nossa história. Pois bem, nós estamos caminhando para o final da nossa reflexão nessa manhã, e o apóstolo Pedro, ele vai então tratar de outra coisa muito importante. Ele vai fazer uma exortação contra a nossa batalha contra o inimigo. Versículo de número 8. E o versículo de número 9, o apóstolo vai dizer uma coisa fundamental que nós precisamos entender. Meus irmãos, prestem atenção, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. C.S. Lewis vai dizer uma coisa que é muito importante. Nós corremos dois grandes riscos. O primeiro risco é achar que tudo é o diabo, tudo é o capeta, tudo é o demônio. São aquelas pessoas que, se acontece alguma coisa, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E o outro grande erro que nós cometemos é achar que o diabo não existe, que o diabo não atua. Esses são dois grandes erros que nós devemos evitar. Pedro chega para a igreja e vai dizer uma coisa importante: meus irmãos, estejam alertas, sejam vigilantes, cuidado com a vida, tenha esse discernimento do Espírito para conseguir enxergar as coisas com lucidez. Como que nós, muitas vezes, agimos sem vigilância, sem ter essa percepção de que nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo. E ele vai dizer: o inimigo da nossa alma, o diabo, ele anda em derredor, rugindo, procurando a quem ele possa devorar. Resistam a ele, permaneçam firmes, sabendo que irmãos seus, que estão espalhados pelo mundo todo, também têm sofrido. Quando a gente passa por algum tipo de dificuldade muito grande, a gente às vezes pergunta: Senhor, é só eu que estou passando por esse momento? Porque isso só acontece comigo? Não. Milhares de outros irmãos também passam pelas dificuldades que nós passamos. Milhares de outros irmãos também enfrentam as mesmas dores que nós. Meus amados e queridos irmãos, estejamos atentos, porque os dias são maus e nós precisamos estar firmados em nosso Senhor Jesus. Eu concluo essa série de sermões, eu concluo esse sermão desse domingo, dizendo aquilo que Pedro diz à igreja de Jesus: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, Ele os restaurará e confirmará, lhes dará forças e porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém. O Deus de toda glória, o nosso poderoso Deus, Ele que nos chamou para a glória eterna em Cristo Jesus. Depois de todo sofrimento, vem a restauração. Eu gosto muito daquela música do Marcos Almeida, que ele diz: toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Ela passa, passa, passa. Vai chegar um momento da nossa vida em que a gente vai olhar para esses dias tão difíceis que nós estamos passando e vamos ter na nossa lembrança o quanto que Deus nos preservou. É por isso que a gente tem que estar firmado nessa palavra. O tempo passa e o Senhor nos restaurará. Ele nos confirmará e nos dará forças e nos porá sobre firmes alicerces. Não tenha dúvidas disso. Esse momento vai passar e nós permaneceremos firmes para a glória do Senhor, porque dele é o poder para todo sempre. Amém.
amém. O poder pertence a Deus. Não se engane, não se desanime, porque o poder pertence ao nosso Deus. E a Ele seja todo louvor e toda adoração. Amém? Vamos orar nesse momento. Convide a sua família que está perto de você. Fechemos os nossos olhos e oremos, dizendo: Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos encerrando essa série de mensagens com uma mensagem tão importante para o nosso coração, a mensagem de que devemos estar atentos, de que devemos estar vigilantes, de que devemos acreditar, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas, porque o Senhor está cuidando da nossa família, porque o Senhor está cuidando da nossa comunidade de fé, o Senhor está cuidando do mundo que não sabe o que fazer. Nós temos a plena convicção, e a sua palavra reafirma isso em nossos corações, que o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus do cuidado, o Senhor é o Deus que coloca os nossos pés sobre algo que é concreto, sobre algo que é sólido, que é a palavra de Deus. Eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos dê uma boa semana debaixo das suas potentes mãos, que o Senhor direcione os nossos governantes, que o Senhor nos abra portas de oportunidades em meio ao caos, e que o Senhor cuide de nós, que o Senhor cuide do nosso país, e que o Senhor cuide do mundo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o nosso mundo que está passando por esse momento tão difícil. Não se esqueça de se inscrever no nosso YouTube. Logo mais às 19 horas teremos o nosso outro culto online. Convide seus amigos, mande mensagens para os seus familiares para nós estarmos juntos. Eu irei despedi-los nesse momento com a bênção apostólica, e logo após nosso irmão Erílio Júnior vai estar nos conduzindo em mais uma canção. Feche seus olhos onde você está, e que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, com a nossa cidade, com o mundo. E todos digam amém e amém. Deus te abençoe e que a graça do Senhor permaneça em nossos corações. Amém e amém. Irmão Erílio. Amém. A vida às vezes é assim, não se sabe se é o começo ou o fim. Tantas provas que a vontade de chorar já esconde o sorriso. Sei que o mesmo acontece com você. Já não tem nem mais vontade de viver. Já tentou de tudo e não consegue ver uma porta, uma saída. Fica tão difícil uma decisão quando tudo parece vir na contramão. Mas hoje você vai sair deste lugar por Jesus abençoado. Vai seguindo, crendo, vai, que essa noite vai passar e a alegria vai chegar. Pela manhã vai seguindo, crendo, vai, que essa noite vai passar e a alegria vai chegar. Crendo em Jesus, você vencerá. Sei que o mesmo acontece com você.
Já tentou de tudo e não consegue ver uma porta, uma saída. Fica tão difícil decisão quando tudo parece vir na contramão. Mas hoje você vai sair deste lugar por Jesus abençoado. Vai seguindo, crendo, vai, que essa noite vai passar e a alegria vai chegar. Pela manhã vai seguindo, crendo, vai, que essa noite vai passar e a alegria vai chegar. Crendo em Jesus, você vencerá. Então creia, crendo em Jesus, você vencerá.
Foi. Uhul!